Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência então ao capítulo 4, nós vamos continuar a falar sobre estrutura eletrônica dos átomos, falando sobre o comportamento ondulatório da matéria. Isso porque Luiz de Broglie colocou a seguinte questão em sua tese de doutorado: se a energia radiante, em condições adequadas, se comporta como um feixe de partículas, ou seja, fótons, a matéria poderia também, em condições adequadas, apresentar a propriedade de uma onda? Ele sugeriu que um elétron que se movimenta em torno do núcleo de um átomo apresenta o comportamento de uma onda e, portanto, tem um comprimento de onda associado ao seu movimento. Ou seja, ele obteve a seguinte expressão: lambda, que é o comprimento de onda, é igual a h, que é a constante de Planck, dividido pelo momento, que é a massa vezes a velocidade. De Broglie usou o termo ondas de matéria para descrever as características ondulatórias da partícula, demonstrando-as experimentalmente mais tarde por meio da difração dos elétrons. Ao aplicar as equações da física clássica, podemos calcular com grande precisão a posição, a direção do movimento e a velocidade em qualquer instante de uma bola. No entanto, podemos fazer isso com um elétron que apresenta propriedades ondulatórias? Era outra questão que surgiu. Bem, a resposta para isso foi conseguida com o físico alemão Werner Heisenberg, que propôs que a natureza dual da matéria limita a precisão com que podemos determinar a posição e o momento de um objeto em um dado instante. A limitação torna-se significativa somente quando lidamos com a matéria em nível subatômico. A esse princípio, Heisenberg deu o nome de princípio da incerteza, que matematicamente é dado como sendo uma variação da posição vezes a variação do momento, que é a massa vezes a velocidade, como sendo maior ou igual que h, que é a constante de Planck, dividido por 4π. A hipótese de de Broglie e o princípio da incerteza de Heisenberg abriram caminho para uma teoria nova e mais abrangente sobre a estrutura atômica. Em 1926, o físico austríaco Erwin Schrödinger propôs uma equação, agora conhecida como equação de onda de Schrödinger, que incorpora tanto o comportamento ondulatório quanto de partícula do elétron. Surgia então, meus caros, a mecânica quântica ou mecânica ondulatória. Schrödinger tratou o elétron de um átomo de hidrogênio como se fosse a onda de uma corda de violão quando tocada, ou seja, uma onda estacionária, como vocês podem visualizar aqui na figura 6.16. Quando ela está no estado fundamental, n igual a 1, não temos nós. Quando ela está no primeiro tom, nós temos um nó, o n igual a 2, e quando está no segundo tom, nós temos dois nós, n igual a 3. A resolução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio conduz a uma série de funções matemáticas chamadas de função de onda, representada pela letra grega psi, que descrevem o elétron no átomo. De acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg, não podemos esperar que a localização exata de um dado elétron em torno do núcleo seja especificada. Em vez disso, devemos, portanto, nos contentar com uma espécie de conhecimento estatístico, com probabilidades de se encontrar um elétron em um determinado local. O quadrado da função de onda, ou seja, psi ao quadrado, é denominado então de densidade de probabilidade, ou densidade eletrônica, e representa justamente isso, a probabilidade de encontrar o elétron em um determinado ponto. Observem que quanto mais ao centro, nós temos uma maior densidade eletrônica, ou seja, uma maior probabilidade de o elétron estar no centro. Quanto mais distante do centro, do núcleo, menor essa probabilidade.
A resolução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio produz um conjunto de funções de onda chamado de orbitais. Cada orbital tem forma e energia características e nada tem a ver com órbita. O modelo de Bohr introduziu um único número quântico, n, para descrever uma órbita. O modelo da mecânica quântica utiliza 3 números quânticos, n, l e ml, que resultam naturalmente da matemática que descreve um orbital. O número quântico principal, que é representado por n, pode ter valores positivos inteiros, 1, 2, 3, assim por diante. O segundo número quântico é o número quântico do momento angular, que é representado por L. E ele pode ter valores inteiros de 0 a n menos 1. Por exemplo, quando n é igual a 1, L é 0. Quando n é igual a 2, L é 0 e 1. Para cada valor de n, esse número quântico, então, define o formato do orbital. O número quântico magnético, ml, pode ter valores inteiros entre menos L e L, tá bom? Incluindo zero. Esse número quântico descreve a orientação do orbital no espaço. Para que a gente possa entender melhor, nós temos que o conjunto de orbitais com o mesmo valor de n é chamado, então, de camada eletrônica. O conjunto de orbitais com o mesmo valor de n e L é denominado de subcamada. A camada com o número quântico principal n é formada por exatamente n subcamadas. Cada subcamada é formada por um número específico de orbitais. O número total de orbitais em uma camada é igual a n elevado ao quadrado, em que n é o número quântico principal da camada. Agora sim, para que a gente possa entender melhor, a tabela 6.2 apresenta a relação entre os valores de n, l e ml até n igual a 4. Por exemplo, quando n é igual a 1, os possíveis valores de L são apenas 0, porque L é igual a n menos 1, ou seja, 1 menos 1, 0. A designação da subcamada é 1s, porque n é igual a 1. Os possíveis valores de ml, portanto, são só 0, porque L é 0. E o número de orbitais na subcamada é 1, e o número total de orbitais na camada também é 1, porque n ao quadrado é 1. Quando n é igual a 2, nós vamos ter os possíveis valores de L como sendo 0 e 1. 0 e 2 menos 1, que é 1, tá bom? A designação da subcamada, então, vai ser 2s para o valor de L igual a 0 e 2p para o valor de L igual a 1. Os possíveis valores de ml, que é o número quântico magnético, são, então, 0, quando L é igual a 0, e 1, 0 e menos 1, quando L é igual a 1. O número de orbitais na subcamada, então, vai ser 1 para a subcamada 2s e 3 para a subcamada 3p. Veja aqui os valores de ml. Ó. Nós temos 1 e aqui temos 3. Já o número total de orbitais vai ser 4, porque 2 ao quadrado é igual a 4. E assim por diante, tá bom, gente? Nós também podemos representar aquela tabela via essa figura 6.18, que mostra os níveis de energia do átomo de hidrogênio. Vocês podem observar que a energia aumenta de baixo para cima, tá bom? E que aqui, quando n é igual a 1, nós temos o orbital 1s. E que cada caixinha dessa representa, então, esse orbital. Cada conjunto de caixinhas representa, então, uma subcamada. No caso de n igual a 2, nós temos o orbital 2s e o orbital 2p, que tem 3 subcamadas. E assim por diante. N igual a 3, 3s, 3p, 3d, com as suas subcamadas correspondentes, tá bom? Quando n é igual a 1, a camada tem um orbital, como vocês enxergam aqui. Quando n é igual a 2, a camada tem 2 subcamadas, formando 4 orbitais. 1, 2, 3 e 4. Quando n é igual a 3, a camada tem 3 subcamadas. 1, 2, 3,
formando 9 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E assim, fica mais fácil de vocês distinguirem camada de subcamada de orbitais. O orbital 1s tem uma simetria esférica. Em outras palavras, a densidade eletrônica a uma determinada distância do núcleo é sempre igual, independentemente da direção tomada a partir do núcleo. Todos os outros orbitais S, por exemplo, 2s, 3s, 4s, etc., também apresentam simetria esférica centrada no núcleo. Mas como os orbitais S diferem quando o valor de n muda? Como vocês podem observar aqui, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. Para responder essa pergunta, primeiro vamos definir que as densidades de probabilidade radial, ou seja, a probabilidade do elétron estar a uma distância específica do núcleo, resultam de uma função de probabilidade radial do orbital. Ou seja, psi ao quadrado é a densidade de probabilidade em um ponto específico. E 4πr ao quadrado, ou seja, psi ao quadrado vezes psi ao quadrado, é a função de probabilidade radial, que é a soma de todas essas probabilidades específicas. 3 características desses gráficos são significativas: o número de picos, o número de pontos em que a função de probabilidade é igual a zero, que a gente chama de nó, e a largura da distribuição, oferecendo uma noção do tamanho do orbital. No caso aqui, quando temos um orbital 1s, uma representação de probabilidade versus distância em relação ao núcleo, nós temos a distância mais provável em relação ao núcleo de 0,5 angstroms e um pico. Quando temos um orbital 2s, lembrando que essa área sobre a curva aqui é a probabilidade de se encontrar o elétron nessa região aqui, nessa distância em relação ao núcleo, tá bom, gente? Quando o orbital é 2s, a distância mais provável em relação ao núcleo é de 3 angstroms, ou seja, é maior. Logo, ele tem um tamanho maior. E ele apresenta um nó, 2 picos e um nó. Quando ele é 3s, essa distância aumenta mais ainda, passa a ser 7 angstroms. E ele vai ter 1, 2, 3 picos e 2 nós. Cada pico corresponde, então, a uma camada e cada nó a uma interface entre essas camadas. Para que vocês visualizem melhor isso, a figura 6.22 mostra, então, a densidade de probabilidade nos orbitais 1, 2s e 3s para o átomo de hidrogênio, tá bom? Densidade de probabilidade em função do raio. Aqui nós temos uma camada, aqui nós temos um nó e 2 camadas, e aqui nós temos 2 nós e 3 camadas. Um método amplamente utilizado de representação da forma do orbital é a ilustração de uma superfície limite, incluindo uma porção substancial da densidade eletrônica, que a gente já falou anteriormente, o modelo de densidade eletrônica. Esse tipo de desenho é chamado de representação de superfície limite. E as representações de superfície limite dos orbitais S são esferas, como vocês podem observar aqui no modelo de superfície limites. Nós temos os orbitais S representados por esferas, e as esferas aumentam à medida que nós aumentamos o valor de n. Já os orbitais P são aqueles para os quais L é igual a 1. Cada subcamada P tem, então, 3 orbitais que correspondem aos 3 valores de ml, menos 1, 0 e 1. A distribuição de densidade eletrônica está concentrada em 2 regiões ao lado do núcleo, separadas por um nó no núcleo, como vocês podem observar aqui. Como nós temos 3 valores de orbitais permitidos, menos 1, 0 e 1, eu tenho um nó no núcleo e nuvens eletrônicas acima e abaixo, aqui, representadas aqui nesse orbital P. Tá bom? Distribuição de densidade eletrônica de um orbital 2p. Nós também podemos observar a representação da superfície limite dos 3 orbitais P, Pz, Px e Py. O subscrito na classificação do orbital indica o eixo ao longo do qual o orbital se encontra. Esse aqui é um modelo de distribuição, de densidade de distribuição, e esse aqui é o modelo
de superfície limite para orbitais p. Quando n é igual ou maior que 3, temos os orbitais d, em que L é igual a 2. Existem 5 orbitais 3D e 5 orbitais 4D, e assim por diante. Isso acontece porque em cada camada há 5 valores possíveis para o número quântico NL. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Por que, professor? Porque nós temos que L é igual a 2 quando N é igual a 3, tá bom? Os diferentes orbitais D em uma determinada camada têm formas e orientações diferentes no espaço, como vocês podem visualizar aqui na figura 6.24, as representações das superfícies limites dos 5 orbitais D. Quando N é igual ou maior que 4, aí nós vamos ter 7 orbitais F equivalentes, para os quais L é igual a 3. As formas dos orbitais F são ainda mais complicadas que as dos orbitais D e não serão abordadas nesse curso. Mas e aí? Tudo isso que a gente falou foi para o átomo de hidrogênio, que é mais simples. E para átomos polieletrônicos, perdão. No hidrogênio, a energia de um orbital depende apenas do seu número quântico principal, que é o N. Em um átomo polieletrônico, contudo, as energias das várias subcamadas em uma determinada camada são diferentes devido à repulsão entre os elétrons. Em um átomo polieletrônico, para um dado valor de N, a energia de um orbital aumenta com o aumento do valor de L. Então, vejamos. A figura 6.25 apresenta o ordenamento dos níveis de energia dos orbitais em um átomo polieletrônico. Observe que as energias da subcamada seguem a seguinte ordem. NS é menor do que NP, que é menor do que ND, que é menor do que NF. Como vocês podem observar aqui, de baixo para cima, a gente tem um aumento de energia. Outro detalhe importante é que os orbitais são degenerados em qualquer subcamada. E o que significa isso? É que eles têm a mesma energia. Os elétrons possuem uma propriedade intrínseca, que é chamada de spin eletrônico, que faz com que cada elétron se comporte como uma pequena esfera que gira em torno do seu próprio eixo. Essa observação levou à atribuição de um novo número quântico ao elétron, o número quântico magnético de spin, ou ms. 2 valores são permitidos para ms, mais 1/2 e menos 1/2. Por quê? Porque esse spin pode girar nesse sentido, e ele cria um campo magnético onde o norte está na parte superior e o sul na parte inferior, ou ele pode girar nesse outro sentido, onde ele cria um campo magnético onde o sul está na parte superior e o norte na parte inferior. Por isso, nós temos atribuídos a ele 2 valores, mais 1/2 e menos 1/2. Em 1925, o físico austríaco Wolfgang Pauli determinou o princípio que rege a disposição dos elétrons em átomos polieletrônicos. O princípio da exclusão de Pauli estabelece que nenhum par de elétrons em um átomo pode ter o mesmo conjunto de 4 números quânticos, ou seja, N, L, Ml e Ms. Assim, 2 elétrons só podem ocupar o mesmo orbital se, pelo menos, cada um deles tiver um valor diferente de Ms. Como há apenas 2 desses valores, concluímos que um orbital pode ter no máximo 2 elétrons. Olha que conclusão importante para a gente. Cada orbital pode ter no máximo 2 elétrons. E vamos além. Eles devem ter spins opostos. Conhecendo a energia relativa dos orbitais e o princípio da exclusão de Pauli, podem-se então considerar a disposição dos elétrons nos átomos, que vai ser o tema da nossa próxima videoaula. Mas, a princípio, nós podemos também mencionar que o spin também é usado para a gente, essa propriedade de spin também é usada para a gente aplicar na espectroscopia. Como? A partir do conceito de spin nuclear.
Isso porque, assim como o spin eletrônico, o spin nuclear gera um pequeno campo magnético e tem dois valores permitidos. Na ausência de um campo magnético externo, os dois estados de spin vão ter a mesma energia. Quando a gente aplica um campo magnético, o estado de spin em que a direção do spin é paralela ao campo magnético aplicado, ele vai ter menor energia. Enquanto que o estado de spin que é antiparalelo ao campo magnético aplicado vai ter uma maior energia. A diferença de energia está na proporção da radiofrequência do espectro eletromagnético e fundamenta a base desta técnica poderosíssima de espectroscopia, que é a ressonância magnética, e que permite hoje que nós possamos obter imagens como essa aqui, da cabeça humana, mostrando o cérebro e suas vias aéreas e tecidos faciais normais. Bem, gente, essa foi então nossa videoaula de hoje, tá bom? Nós temos então uma atividade assíncrona, atividade assíncrona 4, que deve ser entregue impreterivelmente até as 23 horas e 55 minutos do dia 23 de maio. Talvez, até o momento, não esteja claro ainda todo esse histórico e teoria da estrutura eletrônica para o que vocês vão precisar mais adiante. Mas a partir da próxima aula, quando a gente for falar da distribuição eletrônica, isso vai ficar bem mais claro para vocês. Desejo então a todos uma ótima semana e nos vemos aí na próxima videoaula. Até mais!